começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Nós temos aqui conosco a nossa companheira Lígia Pompeu, que é psicóloga e tem 20 anos de experiência com pacientes portadores de doenças graves, muitos deles pacientes terminais. Está aqui para nos conceder uma entrevista. Tudo bem, Lígia? Tudo bem, como vai? Tudo jóia. Boa noite a todos. Estamos aqui para responder as perguntas e esclarecer o máximo possível sobre a nossa experiência, não é? Muito bem. Seria mais correto afirmar que somos agentes e não pacientes de nossas doenças? A gente sempre é agente da nossa vida, né? Nós temos dentro do próprio Espiritismo, da doutrina espírita, essa informação de que somos nós que criamos as nossas situações e que todas as nossas situações de saúde ou de doença são consequências da nossa própria vida. Podemos incluir aí as questões reencarnatórias e as questões de vida atual, porque nem todas as doenças são doenças reencarnatórias, porque pode acontecer de que eu não tenha cuidados comigo mesma e durante então uma encarnação eu posso adquirir uma doença que nem estava assim tão programada, né? Mas de todo jeito a doutrina nos informa e nos coloca isso muito claramente, que nós somos responsáveis pela nossa saúde. Inclusive tem uma página do Emmanuel no livro Fonte Viva, que diz assim: estás doente? Então ele vem falando isso. Não adianta o remédio, o médico te receitar o remédio, não adianta você fazer toda essa, ter toda uma conduta, né, baseada na medicina, recebendo ajudas e tudo, se você não faz a sua transformação íntima. Se você não busca os seus caminhos de uma saúde interior. Em resumo, ele fala isso nessa página, então eu acho que assim, nos informa dessa responsabilidade. Lígia, o ser humano se expressa em 3 níveis. Como explicar a veiculação de enfermidades através deles? Nós então queremos esclarecer. Os 3 níveis que você fala é o nível físico, o perispírito e o espírito em si. O espírito é uma instância divina, ele não adoece. Pelo que a gente tem estudado, em nível espiritual da chama, né, do verdadeiro espírito, ele não adoece. Agora, o perispírito guarda em si todas as lembranças, todas as situações das diversas encarnações pelas quais a gente vem passando, desde o momento em que nos tornamos seres responsáveis com livre-arbítrio. Então, essa instância, o perispírito, que guarda em si todas as recordações, todas as situações das energias criadas, tanto para o bem quanto para as dificuldades. Essas dificuldades são armazenadas em instâncias do perispírito, né? E elas então vão sendo pouco a pouco trazidas para para a nossa vida física, dependendo das nossas possibilidades já de conseguirmos elaborar de uma forma adequada aquelas situações. Então, o que nós entendemos? Que ao reencarnar, o espírito ou é levado pelas instâncias superiores, ou se ele já tem nível de entendimento adequado, ele escolhe algumas provas pelas quais ele precisa passar para poder fazer uma limpeza, digamos assim, desse perispírito. Mas isso é muito bem dosado pelas instâncias superiores, porque nós só passamos por situações
para as quais a gente já está apto. Então não adianta eu pedir para pagar ou fazer qualquer coisa que seja superior às minhas forças, que isso não vai ser permitido. Mas geralmente são criadas determinadas situações para que a gente possa estar expurgando uma parte daquilo que a gente já tem armazenado, e esse perispírito traz também todos os recursos que a gente já adquiriu, porque a gente não viveu só coisas inadequadas em reencarnações passadas, a gente foi adquirindo muitas situações de bem, de caridade, de adequação, e isso nos calça para que a gente possa então estar vivendo em nível físico as situações que são necessárias para esse expurgo, para essa reconstrução no nosso caminho. Lígia, há consentimento do organismo na proliferação de células cancerígenas? Eu acredito que sim, desde que essa proliferação lá, porque o que a medicina nos informa? Todos nós temos células mal formadas em nosso organismo e elas são constantemente eliminadas através do nosso sistema imunológico. Então, sempre nós estamos com essas possibilidades de criarmos um tumor, né? Desde que a gente não esteja realmente com a nossa imunidade adequada, com as situações todas adequadas. Então, o que acontece? Todas as células mal formadas no nosso organismo, elas são eliminadas através do nosso sistema imunológico e através das nossas necessidades, possibilidades, situações. Quando um tumor começa a se formar, geralmente ele pode começar a se formar, pelo menos a informação que a gente tem da medicina, de uma parte da medicina, das pesquisas que são feitas, através de uma deficiência dessa imunidade. E essa deficiência, então, leva a uma situação em que as células mal formadas vão se multiplicar e daí vão formar um tumor. Esse tumor pode muito bem ser detectado logo, né? E dependendo então da situação, às vezes até em nível espirituais, em níveis espirituais mesmo, das necessidades, pode ser que eu detecte isso imediatamente. E aí eu não preciso passar por todo um processo, né, de tratamento de câncer, de toda aquela situação complicada e difícil que é, na verdade, o tratamento do câncer. Às vezes, pode acontecer de uma pessoa estar realmente numa condição tal que ela não precisa passar por isso. A gente passou por uma experiência interessante no nosso grupo de uma paciente que ela tinha um câncer e ela foi ao médico porque ela estava tomando medicamentos por outra doença, e essa outra doença estava levando ela a tomar muitos medicamentos, então ela foi ao médico para pedir e solicitar para ver se podia diminuir os medicamentos. Aí a médica falou, então vamos fazer todos os exames e tal. Quando foi fazer o exame, detectou que ela estava com um tumor. Numa fase inicial, uma fase ainda completamente assim, sem uma necessidade de uma intervenção maior do que uma cirurgia, foi retirado o tumor e ela está curada. Então, o que a gente depreende disso? Que, na verdade, esse tumor não era uma situação tão espiritual, digamos assim, uma necessidade espiritual, mas por alguma situação ocorreu e ela podia estar livre dele. Então foi feita a cirurgia, ela não precisou fazer rádio, não precisou fazer químio, não precisou nada, está curada. E ela está ainda em observação, mas tem feito todos os exames e todos os exames mostram que ela está curada.
Em outros casos, acontece que as pessoas fazem exames. A gente conhece também outras pessoas que há muito tempo vêm fazendo exame, já tem alguma situação e não consegue detectar o tumor. Quando detecta, já está numa situação muito avançada, já com metástases e tudo. Então a gente interpreta que às vezes, mesmo você morando num centro como Belo Horizonte, que é um centro que tem uma medicina avançada e tudo, às vezes você está com um tumor, vai ao médico, faz todos os cuidados, mas o tumor não aparece nem nos exames, nem na tomografia, nem não sei o que, não sei o que. E aí vai, quando vê, está lá o tumor e aí já está numa fase adiantada. Então a gente entende que essa situação é criada por um consentimento, eu imagino que só pode ser por um consentimento do espírito. Porque você está no meio médico, você tem todas as ferramentas e técnicas adequadas para detectar aquele tumor e ele não aparece. Ou o contrário no outro caso. Por um, entre aspas, acaso, vai no médico fazer outros exames e aparece o tumor lá. E aí já encaminha de uma forma diferenciada. Digamos, processos que o espírito precisa passar. Né? Então a gente entende que é um consentimento do espírito, ou para eliminar o problema, ou para deixar ele encoberto até a hora que ele vai aparecer e aí já está numa situação complicada. Lígia, na visão espírita, que fatores podem estar relacionados ao surgimento do câncer? Um dos fatores que a gente depreende da nossa experiência é de pessoas que no passado já viveram situações, por exemplo, de guerras, ou que foram inadequadamente, que feriram pessoas de uma forma inadequada. Isso volta como uma possibilidade de cria no seu próprio perispírito uma lesão. E essa lesão, então, pode se manifestar como um câncer nessa encarnação ou numa encarnação futura, né? Outra situação que a gente tem percebido também são pessoas que no passado manipulavam energias. E dentro do conceito antigo, da antiguidade, isso era considerado como magia, principalmente magia negra, que era assim, com direcionamento mesmo para que a pessoa fizesse algum mal a outra pessoa. Ferisse, né? E essa questão acaba lesando seu próprio perispírito. E essa lesão fica como uma marca. E à medida em que a pessoa vai reencarnando, ela pode vir a ter uma condição de ter um câncer por essas condições inadequadas de vivência, de manipulação de energia, de talvez situações que elas não sabiam direito como lidar e o que estavam lidando, mas que de alguma forma prejudicaram outras pessoas. Isso volta, como a lei de causa e efeito, volta de alguma forma, né? Então isso é colocado dessa forma. Desculpe, é possível também que elas tenham maltratado o próprio corpo numa vida e posteriormente aquilo tenha refletido num tumor cancerígeno? Pode acontecer, sim. Principalmente a gente sabe nas questões, por exemplo, de algumas leucemias que aparecem, e a gente sabe que são questões de consequências de suicídio. Então, algumas leucemias podem ser consequências de suicídio em vidas passadas, são reparações, porque aí a pessoa está em plena força de vida e é acometida em um câncer na verdadeira força de vida, que é a corrente sanguínea, né? Então, uma das consequências que pode ocorrer em relação à questão do suicídio ou pode também ser alguma lesão que fica firme, fica forte numa questão. Pode também ser uma questão de assassinato, né? Essas coisas, todas essas situações
que foram vividas e que houve um prejuízo para o próximo em termos de ferimentos físicos, pode realmente ocorrer como uma resposta, né? E um refazimento daquela situação, uma situação de câncer. E as transformações íntimas podem ter efeitos terapêuticos eficazes? No nosso entendimento, a transformação íntima é um dos principais fatores de busca de cura, sendo que a gente tem que entender aqui que cura não é a cura física, né? Como espíritas, a gente sabe que a cura física ela é simplesmente um paliativo, porque a cura real e verdadeira vai ocorrer somente quando a gente já estiver num nível evolutivo maior, né? Numa condição melhor e tal. E para chegarmos a essa cura real, a gente tem que começar pelas nossas transformações, não só íntimas, mas todas as transformações, porque você vê, na nossa sociedade hoje, né? Todo mundo, todos nós sabemos que precisamos fazer caminhada, precisamos ter cuidado com a dieta, precisamos cuidar dos nossos valores e precisamos cuidar dos nossos sentimentos. Então, qualquer lugar que você liga uma televisão, que você abre uma revista, tem lá o que é importante para a sua saúde. Mas quantos de nós fazemos isso? Né? Você vai ao médico e fala, olha, você precisa fazer caminhada todos os dias. Ah, doutora, eu não tenho tempo. Uhum. Então, o valor está invertido. Por que eu não tenho tempo? Porque eu tenho que cuidar da parte financeira, tenho que cuidar de muitas outras situações. Né? Então, quais são os meus valores? Então, se eu tirar meia hora, uma hora para fazer uma caminhada, vai me prejudicar no meu trabalho. Então, todas essas questões, as transformações necessárias, elas partem dessa transformação física, que é teoricamente mais simples, né? A gente tirar uma hora, cuidar da alimentação, ter uma dieta adequada, né? E os valores morais e as nossas transformações íntimas em termos de sentimento, né? Porque aí a gente tem que lembrar da fala de Jesus, né? Que o que prejudica o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. E se a gente for fazer uma análise mais profunda dessa frase, a gente vai ver exatamente o que sai do meu coração, né? Por que eu não faço a caminhada todos os dias? Porque no meu coração eu não acredito nisso, porque os meus valores estão invertidos, né? Então, as transformações, elas começam nas questões físicas até chegar às questões espirituais. Se a gente não consegue fazer o físico, como é que vai conseguir? Como é que vai chegar lá em cima, né? Espiritual. Então a gente tem que cuidar. As primeiras transformações são feitas na questão mesmo do nosso físico, do corpo físico, do cuidado com o corpo físico. E o que é uma doença improdutiva? Uma doença improdutiva, a doença em si, ela não tem, como tudo na vida, não é boa nem má. A doença é um chamamento, né? De repente eu tenho uma doença, eu tenho um chamamento. Olha, para você ver o que você está fazendo da sua vida. Qualquer doença é nesse nível. Agora, uma doença, esse chamamento está exatamente ligado a essas questões dessa transformação. Ela vai ser produtiva se eu parar, ouvir o meu médico, tomar minha medicação, fazer a minha caminhada, fazer minha dieta e ir mudando ir mudando as diversas situações que eu preciso para ter uma vida adequada, né? Ela vai ser improdutiva quando, na verdade, eu recebo a doença com revolta.
Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu não posso ter essa doença. E aí, em vez de eu fazer o caminho das transformações, eu vou agravar essa situação. Né? A gente tem conhecimento também de algumas pessoas que passaram pelo nosso grupo com essa visão, que é um castigo de Deus e que não podia acontecer isso. Então, em vez de eu fazer um tratamento, eu ir buscar minhas mudanças, minhas transformações, eu vou para os vícios, vou para a bebida, vou para a noite, aproveitar a vida, aproveitar o resto de tempo que eu tenho. E aí, então, você vai agravar a situação. Uma visão extremamente materialista. Extremamente materialista e oposta a essa questão, porque aí você vai estar agravando sua situação, vai desencarnar provavelmente como um suicida. Além da doença, ainda tem esse agravamento do suicídio. Então, a revolta é que geralmente leva a essa improdutividade da doença, mas é o que eu sinto, não é a doença em si. E como se cria um karma positivo? Tem a ver com aquela orientação de Jesus, vá e não peques mais? Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Porque o karma positivo é isso que a gente está falando aqui. É a nossa iniciar agora os primeiros degraus de uma vida diferente. Se eu preciso de ter, se eu tenho um diagnóstico e entendo que eu preciso mudar algumas coisas na minha vida, eu não preciso criar karma para a próxima encarnação, não. Eu posso fazer isso para hoje. Se eu mudo a minha alimentação, eu não vou ter colesterol alto. Se eu mudo a minha alimentação, eu não vou ter diabetes. Se eu sigo aquela dieta adequada, eu estou fazendo um karma positivo para amanhã, para hoje mesmo, porque agora eu estou tirando algumas coisas que vão estar me modificando, me trazendo prejuízo. Então, se eu mudo isso, porque karma não é para a próxima encarnação, para outra vida, não é nada. Karma é para hoje mesmo. A palavra karma significa fazer, efeito de algo que você faz. Então, o efeito de algo que eu faço pode estar me melhorando para essa vida, né, ter uma longa vida nessa terra, ou pode ser para outra. Se eu mudar realmente em termos profundos, aí com certeza eu vou estar fazendo um karma evolutivo de ter uma situação muito melhor no plano espiritual do que a que eu teria se eu continuasse nessa situação. E qual tipo de sentimento acomete o paciente cujo diagnóstico indica uma morte física em breve tempo? É comum aquela pergunta, por que eu? Geralmente a primeira pergunta que se faz é essa, né? Por que comigo isso? Como está acontecendo isso comigo? Mas esse é o primeiro impacto. Geralmente, quando a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença grave, tida pela medicina como incurável, e aqui a gente tem que estar fazendo um parêntese, porque o câncer não é incurável, né? O câncer é uma doença que hoje existem muitos tipos de câncer, porque isso também a gente tem que falar, né? São vários tipos de câncer. Câncer não é uma doença, são várias doenças que tem englobado nesse nome, e muitas delas são perfeitamente curáveis. Mesmo as próprias leucemias que eu falei agora mesmo, elas têm tido um índice de cura muito alto. Então, ter um diagnóstico de uma doença, de um câncer, por exemplo, num primeiro momento, a pessoa acha que vai morrer logo, né? Que já está com o atestado de óbito. Mas isso foi no passado. Eu não sei se você se recorda disso, mas há uns 20 ou 30, mais de 30 anos atrás, as pessoas não falavam que tinham câncer, né? Estava com aquela doença. A coisa ruim. A doença ruim. Porque realmente era, como se dizia, pelo menos quando eu era criança, 2 atestados de óbito. Um quando tinha o diagnóstico e o outro quando morria mesmo. Mas hoje em dia, até hoje isso persiste.
a pessoa que tem um diagnóstico de câncer, o primeiro impacto é achar que vai morrer logo. Primeiro, que isso não é verdade, segundo, que mesmo que seja, a gente pode trabalhar essa situação da morte de uma forma adequada, né? Então, geralmente as pessoas têm mesmo essa pergunta, por que eu? Por causa do susto. É um impacto muito grande você ter um diagnóstico de uma doença tida como incurável. E o câncer é uma delas. De um azar, né? Uma má sorte. É uma má sorte, uma perseguição, um castigo, né? A gente vê como um castigo. Mas, passado esse primeiro momento, muitas vezes a pessoa então para refletir. E muitas vezes, até nas entrevistas iniciais, o paciente até chega para a gente e fala: eu até sei o que aconteceu, porque tal época assim aconteceu isso comigo e tal. E já começa a fazer as associações com as situações vividas, porque a gente sabe também que o câncer tem ligação com essa questão de um trauma afetivo, um trauma emocional, uma perda, né? Então, muitas vezes eles já começam, mesmo antes de iniciar o tratamento, já começa a fazer essa associação. Tal época assim, eu divorciei, eu perdi meu marido, meu filho, aconteceu isso, tudo. Então ele já começa a entender que teve alguma coisa que levou a essa situação, e que isso, a forma como recebeu essa situação, a forma como viveu isso, pode ser a causa do desencadeamento da doença. Então começam então já a fazer essas associações, e a gente vai no nosso trabalho, né, que é um trabalho psicológico e de ajuda espiritual, levando a pessoa a entender que não existe essa situação de castigo, né? A doença não é um castigo, às vezes até uma possibilidade de um crescimento nessa encarnação. E muitas vezes, muitos dos nossos pacientes falam mesmo, né, que o câncer foi uma bênção na vida deles, porque eles mudaram, tiveram a oportunidade de mudar de vida, mudar de visão de vida, mudar sentimentos. Então, isso até tem a ver com a próxima pergunta que eu estou para lhe fazer, porque mediante um quadro irreversível de morte, o doente mais esclarecido em termos espirituais, ele possui maiores chances de menor sofrimento? Aí a gente tem que entender o que é uma pessoa mais esclarecida, né? Porque eu entender o que é o mundo espiritual, ter lido lá todos os livros do André Luiz, saber como é que é nosso lar e tudo isso não significa conhecimento, né? Que a gente seja mais esclarecido, né? A gente tem até informação que tem muitos espíritos que desencarnam em situações muito complicadas. Mas a nossa visão é de que a pessoa que vive bem nesta vida desencarna bem. Então é muito mais pelo bem dela mesmo que ela tem uma situação. Mas o que você chama de viver bem? Viver bem. Nesse contexto. Pois é. É justamente esse aprendizado de mudança de valores, fazer essas transformações que a gente estava falando antes. As transformações, digamos assim, físicas, psíquicas e espirituais. A religiosidade desempenha um grande fator nesse contexto. Porque quando a pessoa tem uma religiosidade, não importa qual é a religião que ela tem, às vezes até se afirma como não religiosa, mas tem uma crença, tem uma fé, tem um sustentáculo de fé, ela tem mais condição de entender melhor essas situações que a gente está colocando aqui, que a vivência de uma doença, de uma situação difícil, não significa um castigo de Deus, mas uma necessidade de mudança, de transformação. Agora, voltando então
nesse termo que eu usei na pergunta, né? O paciente mais esclarecido. Ele ter informação, por exemplo, da lei de causa e efeito, da vida futura, do plano espiritual, comparado a um que não tem nenhum tipo de informação a esse respeito, poderia ter pesos diferentes na questão do seu sofrimento, da sua angústia com a doença? Se ele realmente tem internalizado esses valores, com certeza, né? Porque para uma pessoa materialista é muito difícil, a morte é um fim. Então ela tem que aproveitar tudo que ela possa nessa vida mesmo, né? Agora, uma pessoa que tem um esclarecimento, que tem essa questão internalizada de verdade, é claro que ela vai ter muito mais resignação, muito mais facilidade de lidar com a situação, né? Na nossa experiência a gente vê muito isso, né? À medida em que, quando você fala assim, é irreversível, muitas vezes o próprio paciente já começa a perceber que ele está numa situação complicada, já fez todos os tratamentos. Muitas vezes os médicos falam, agora é só tratamento paliativo. Né? Então ele começa. E o que a gente já aprendeu também, e tem na literatura mundial aí, todas essas informações, é que o paciente, ele sabe que vai morrer. Ele tem certeza disso. O que ele não sabe, o que ele não dá conta, é de falar com as pessoas, porque ele tem medo de assustá-las. A pessoa que cuida, o médico, o familiar, muitas vezes não quer, todos sabem. Eu sei que eu vou morrer, você sabe que eu vou morrer, mas você não fala comigo, eu não falo com você. Então fica aquela coisa meio o não dito. Mas quando você conversa, quando você dá abertura ao paciente para ele falar, ele te fala com naturalidade que ele vai morrer, que ele sabe da situação dele. E começa, sendo espírita ou não, sendo médium ou não, ele já começa a ter, então, uma visão, às vezes até do mundo espiritual mesmo. Ele tem informações de avô, de avó que já morreram, que estão ali próximos, ele sonha muito com eles e tudo. Então, ele vai tendo essa informação que o próprio plano espiritual já vai trazendo. Agora, muitas vezes não é dito. Então eu não falo porque eu acho que eu vou te assustar, você não fala porque eu acho que vai me assustar se falar de morte. Aí fica aquela coisa não dita e fica uma situação muito inadequada, né? Agora, quando você consegue, quando isso é transposto, o paciente fala com naturalidade, e ele vai começando a falar aos pouquinhos. Ele não chega e fala, eu vou morrer. Ele começa a falar, eu acho que não vai ter muito jeito o meu tratamento, não, eu não sei o que, tal. E daí a pouco ele está falando abertamente que ele sente que vai morrer. Tudo. Então depende muito da conduta até dos cuidadores, dos médicos, do enfermeiro, do psicólogo, de quem esteja próximo, do familiar. Pois é, e a gente tem conhecimento de uma história de uma pessoa que tinha uma doença grave e a família não permitiu a essa pessoa que soubesse que estava tão grave, e nem aos cuidadores das pessoas, pediu aos médicos para não contar para ele que ele estava naquela situação tão grave, que poderia desencarnar e tal. E ele veio a desencarnar. E passado um tempo, a gente ficou sabendo que ele se manifestou como espírito numa reunião mediúnica, muito revoltado com as pessoas que tinham cuidado dele e com os médicos e com os familiares, porque ele não foi preparado. Ludibriado, né? Ele não foi preparado para o desencarne, né? E aí ele teve que ser trabalhado nessa reunião como, assim, entre aspas, doutrinação, para ele entender que não foi uma coisa feita
por maldade. Por maldade, mas pela vontade de protegê-lo, de achando que ele ia assustar muito com a questão da morte e tudo. Mas não tem jeito, né? Que a pessoa continue vivendo do outro lado. Pois é. Muito interessante a perspectiva espírita nessas situações. Né? É uma situação que ajuda muito a gente a perceber quão importante é essa fala de estarmos nos preparando e preparando aqueles que estão próximos de nós, o que a gente conhece, para a situação do desencarne, porque do outro lado ele vai saber que está desencarnado e pode ocorrer essa coisa da revolta, né? E qual a terapêutica ideal para o paciente terminal? Como eu estou te dizendo, primeiro é essa abertura. Você saber dizer e você saber ouvi-lo. Ouvir o que ele tem para dizer, o que ele está sentindo, quais as perspectivas. É muito importante que todos nós que lidamos com o paciente na iminência de morrer, digamos assim, até quero fazer um parênteses com essa questão do terminal, porque a gente sabe que nada termina, né? Que ele vai continuar vivendo, mas que está na iminência de morrer, que quem trabalha com esse paciente também já tenha se trabalhado em relação à questão de sua própria morte, ao próprio desencarne, porque para ter essa condição de ouvir que, olha, eu acho que vou morrer. Se a pessoa não está preparada, começa a entrar numa situação, não, que isso, você não... Como esse exemplo que eu dei há pouco tempo, né? Então essa é a primeira terapêutica que eu acho importante. Durante o trabalho que a gente faz com os pacientes, o fato, né, dele começar a entender que ele vai prosseguir a vida, que vai ter outras circunstâncias de vida mesmo, independente do corpo físico, isso é muito significativo e importante. Agora, com relação ao paciente mesmo com câncer, uma das situações que a gente sente que tem um valor muito grande são as terapias energéticas, como o passe, a água fluidificada, a prece. O passe, a gente percebe que ele diminui as dores. Os pacientes com câncer que estão no nosso grupo e que a gente trabalha, e provavelmente nos outros centros espíritas, na medida que eles vão tomando passe, a dor vai diminuindo. É um efeito instantâneo. Nós temos aí essa situação que é um tratamento energético e real, né? Outra situação que a gente vê que o passe auxilia muito é na manutenção da vitalidade da pessoa, independentemente da situação física. Ela não tem aquela situação assim de ficar parecendo um cadáver. Os pacientes que tomam passe regularmente, eles ficam com uma energia física, mesmo eles estão já num momento de desencarne muito diferente daqueles que estão nos hospitais e que não recebem a terapêutica espírita. A fluidoterapia. Então, é fundamental mesmo a fluidoterapia. E essa compreensão, né, de que a vida tem um procedimento e que ela vai ter outras vivências e tudo isso acalma demais a pessoa. Eu acho que o espiritismo é muito consolador, tanto para o paciente como para o familiar, que sabe que aquela pessoa vai continuar existindo e vivendo em algum campo, em algum lugar do universo, né? Então isso é muito, digamos assim, consolador mesmo. Lígia, para a gente encerrar, eu gostaria de perguntar o seguinte: diante de um irmão com uma desencarnação iminente, o que nós podemos ou devemos fazer? Uma pessoa qualquer. A gente ter essa convicção de que o desencarne não é o fim. Eu sinto
que realmente o que a gente tem de convicção pode auxiliar a pessoa, né? Então, se eu estou convicta de verdade que ele vai ter prosseguimento na vida dele, que apesar dessa passagem ser um momento assim de dificuldade, tudo isso traz uma confiança. O estar junto, né? Existem situações que você não pode fazer nada, você só vai segurar a mão da pessoa. Isso já é muito, porque ela sente que está apoiada, né? Outra situação que às vezes a medicina chama, né, de alucinação, é confirmar mesmo que aquelas pessoas que estão ali, que vieram para recebê-la, elas são reais. Desencarnados, né? São os desencarnados, o avô, o tio, o filho, a mãe. Comum, né? Porque a pessoa que está desencarnando, ela tem essa percepção. Porque ela já está saindo do corpo, então ela começa a estar entrando no plano espiritual. Aí a medicina, muitas vezes a medicina mais materialista, acredita que isso é uma alucinação e começa a querer dar remédio para tirar a alucinação e tudo. Então, permitir ao paciente vivenciar esse encontro, eu acho que isso aí é uma das coisas mais significativas para dar confiança a ele. Se for consciente da parte dele, né? Se ele tomar isso como uma coisa boa. E ele fala mesmo, eu estou vendo isso, eu estou indo para tal lugar, né? A gente já teve situações em que o paciente fala, olha, eu estou com fulano de tal, indo para tal lugar, assim, assim. E outra situação, e esta diz respeito principalmente aos familiares, é dar a permissão para o paciente desencarnar. Isso é fantástico. Olha, você pode ir, pode ficar tranquilo, sua família está bem, né? Nós estamos bem. Às vezes, se for possível, reunir os familiares. Essa permissão é algo que a gente precisa aprender a fazer. Para isso, é também muito importante voltar a uma situação que a gente vivia no passado, que hoje não vive mais, que o paciente pode desencarnar em casa. Porque geralmente, na hora do desencarne, está lá no CTI, todo isolado, todo fechado, né? E vivenciar este momento da morte, do desencarne, é importantíssimo, tanto para os que ficam, como para essa pessoa que está aí. Posso voltar no assunto da permissão? Eu fiquei feliz de você ter mencionado isso aqui, porque não mais, melhor dizendo, por mais de uma vez, nós já tivemos particularmente experiência com isso, com familiares, com pessoas que estavam demorando a desencarnar, e aquela angústia, e que quando vem uma orientação, olha, vai lá, faz uma prece, todo mundo junto, libera, diz para a pessoa, pode ir, nós vamos ficar bem. Quer dizer, coisas simples assim, parece que o espírito está ali pronto, esperando ouvir aquilo para partir, não é isso? Quando eu era criança, um rapaz morava lá perto de casa, teve um acidente de moto, naquele tempo. E ele era recém-casado, ou casado de pouco tempo, não sei. E a mulher dele não saía do lado do leito dele de jeito nenhum. E ele não desencarnou, ele não tinha mais nenhuma condição, naquele tempo menos ainda do que agora, não tinha recurso, né? E ele não morria. Aí os médicos chegaram à conclusão que precisava tirá-la de perto dele, porque ela estava segurando aquela alma ali. Assim que eles conseguiram que ela fosse em casa tomar banho, ele desencarnou, porque ele não estava tendo essa permissão. Nós vamos então agradecer a sua participação. Foi uma ótima oportunidade que a gente teve de conversar sobre um assunto que pode parecer pesado para muitas pessoas, mas a sua experiência torna a coisa mais fácil, né? Mais esclarecimento, mais iluminação para o coração das pessoas. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz de poder vir
e se for necessário e possível, podemos voltar. Ok, muito obrigado. Muito obrigada. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!